Oi, galera, tudo bem? Bom, conforme prometido, eu vou fazer para vocês um videozinho rápido de revisão de fatoração. É um assunto que vocês, a maioria, acho que já viu, mas que eu preciso que vocês tenham ele bem claro para vocês, porque a gente vai utilizar bastante ele na resolução de equações de segundo grau incompletas. Então, tem alguns outros casos de fatoração, né? Algumas fatorações especiais, mas eu vou focar em dois casos e vou dizer qual dos dois é o mais importante, tá? Para agora, mas eu vou focar em dois casos que são os mais comuns, né? Os mais simples de se utilizar e os que a gente vai mais utilizar. Então, primeiro, a gente tem que entender o que é o termo fatoração. Vamos pensar, quando eu falo em fator, eu estou pensando em uma operação. Qual operação ela lida com fatores? Se a gente lembra do nome das partes de uma operação, as partes de uma multiplicação são fatores. Então, quando eu tenho uma multiplicação de 2 vezes 3, por exemplo, o 2 e o 3 são meus fatores. Então, a gente tem que entender que fatoração, fatorar alguma coisa, é transformar aquilo em uma multiplicação. Tá? Então, partindo do princípio que a gente vai pegar um polinômio, né? Porque as equações nada mais são do que polinômios igualados. Então, a gente vai pegar um polinômio e a gente vai fatorar esse polinômio. A gente vai transformar esse polinômio em uma multiplicação. Vocês vão ver, quando a gente entrar em resolução de equação, que isso vai ajudar muito a resolver equações incompletas, tá? Então, vamos para o primeiro caso de fatoração, que é o caso de fator comum. A gente vai olhar para um polinômio, vamos olhar para esse polinômio aqui, ó. 2x menos 4, beleza? Ok. Se você não lembra o que é polinômio, eu tenho uma aulinha sobre introdução de polinômios, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para vocês. É uma aula do 8º ano, introdução de polinômios. Não é difícil, mas se alguém precisar relembrar, dá uma olhada na aulinha ali, ela deve ter uns 15 minutinhos. Então, a gente vai pegar esse cara aqui, que é o nosso polinômio, e a gente vai tentar fatorar esse cara. Como assim fatorar? Bom, eu vou tentar transformar esse cara em uma multiplicação, cujo resultado seja esse cara. Tá bom. Bom, se eu quero transformar em fatores, eu vou olhar aqui se eu consigo achar alguma coisa em comum entre esses dois. De primeira, você vai olhar e falar, Marina, não tem nada em comum entre esses dois. Aí, então, eu vou pedir para você começar a enxergar os números como multiplicações. Então, eu falo assim, ó, isso aqui já é uma multiplicação, certo? 2 vezes x. Agora, vamos enxergar o 4 como uma multiplicação? Vamos enxergar o 4 como 2 vezes 2, pode ser? A partir do momento que eu enxergo o 4 como 2 vezes 2, eu consigo ver alguma coisa em comum entre esses dois monômios aqui, ó. O 2 é um cara em comum. Então, ele é o nosso fator comum. Ele é um fator dos dois monômios e ele é comum aos dois. Então, eu vou colocar esse cara aqui na frente. Se ele é comum, eu vou dar um destaque para ele. Eu vou colocá-lo em evidência, tá bom? Só que eu quero transformar isso numa multiplicação. Eu quero fatorar. Então, eu vou multiplicar por quem? Por quem não é comum. Quem não é comum? O x e esse outro 2 aqui. Mas por que que ele não é comum? Esse cara, eu posso dizer que ele é comum com esse. Esse 2, ele não não está participando da parte comum desse primeiro monômio. Então, ele também sobra, só que não esqueçam do sinal menos 2. Isso que eu fiz foi colocar o nosso fator comum em evidência. Isso aqui se chama fatoração, utilizando o caso de fator comum. Olha aqui, como é que eu provo para vocês que essa aqui é a forma fatorada desse polinômio? Bom, como é que eu resolvo isso? Eu distribuo aqui para dentro. Se eu distribuir 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 2, menos 4. Olha lá.
Eu voltei para o meu polinômio inicial. Então, o que é fator, o caso de fatoração por fator comum? Eu vou olhar para os meus termos do polinômio e vou tentar descobrir se eles têm alguma coisa em comum. Então, vamos fazer alguns exemplos antes da gente partir para o segundo caso. Eu posso encontrar isso aqui, por exemplo. 4x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 6x menos 2. Eu disse que a gente ia ter que começar o que mesmo? Enxergar os números como multiplicações, né? Tá. Então, aqui, 4. Concordam que isso aqui é 2 vezes 2 vezes x ao cubo? Legal. Esse aqui, vocês concordam que é 2 vezes x ao quadrado? Aí não tem muito o que fazer. O 6 eu posso escrever como 2 vezes 3 vezes x, né? Eu vou mudar esse exemplo, eu vou tirar esse cara daqui, tá bom? Só para ficar melhor, para a gente entender algumas coisas. Bom, então vamos começar a olhar e ver o que tem em comum entre cada um desses termos. Eu tenho um 2 aqui, um 2 aqui e um 2 aqui. O 2 é um fator comum? O 2 é um fator comum, então eu vou colocar ele em evidência. Tá, eu tenho mais um 2 aqui, mas eu não tenho mais nenhum outro, então deixa ele quieto aqui. Eu tenho um x ao cubo aqui, mas eu não tenho nenhum outro x ao cubo. Mas olha só, eu tenho um x aqui, eu posso quebrar esse x ao quadrado em x vezes x, e eu posso quebrar esse x ao cubo em x ao quadrado vezes x, tudo bem? Usando as propriedades de potenciação. Então, o que eu tenho em comum? Bom, eu tenho 2 e eu tenho um x aqui e um x aqui. Então, o meu x também é um fator comum. Portanto, ele vai ficar em evidência e vai multiplicar quem? Quem sobrou? Quem sobrou aqui? O 2 e o x ao quadrado. Quem sobrou aqui? O 2 já foi, então sobrou só um x. E quem sobrou aqui? Um 3, certo? Pronto, essa é a forma fatorada do nosso polinômio, ok? Mais um exemplo, vamos lá. Então, vamos aqui, ó. Tenho mais um polinômio aqui. Vamos começar a destrinchar cada um dos termos desse polinômio. 15a quarta. Eu posso escrever o 15 como 3 vezes 5, tá? O a quarta, eu vou tentar deixar ele em função do menor expoente que eu encontrar. Então, vamos lá. Vamos procurar aqui, ó. Bom, o menor expoente é o zero. Então, a gente vai deixar ele escrito como a quarta mesmo. Eu não vou quebrar ele em outros fatores. Deixa ele aí. O 5, eu não tenho como escrever como multiplicação, porque ele é um número primo. O 20, eu posso escrever como 4 vezes 5. E o 25 é 5 vezes 5. Legal? Beleza. Então, vamos lá. O que é comum aqui? Bom, o 5 é comum e só. Ah, mas o A, Marina, mas tem A nesse daqui? Não tem. Então, galera, o 5 é o meu fator comum. Quem sobrou? Bom, sobrou 3A à quarta, sobrou A ao quadrado, sobrou 4A e me sobrou 5. Pronto. Se vocês fizerem a distributiva aqui, vocês também vão conseguir voltar para esse polinômio. Beleza? Esse é o caso de fator comum. O que vai acontecer nas nossas equações de segundo grau incompletas? Eu vou fazer, vocês vão ter um videozinho sobre isso, mas eu já vou dar um spoiler, ó. Se eu tenho, por exemplo, x ao quadrado menos 4x igual a zero, tá? Essa aqui é uma, atenção, a gente não está lidando com polinômio agora, a gente está lidando com equação. Mas vocês estão vendo que esse lado da equação é um polinômio? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fatorar esse cara? Posso. X ao quadrado não é x vezes x? Vocês concordam que x aparece nos dois? Então, ele é o nosso fator comum. Quem sobra? Sobra x menos 4. Aí, a gente vai partir dessa equaçãozinha aqui para resolver a equação de segundo grau incompleta. Essa equaçãozinha, vocês vão ver que é muito simples de resolver, tá bom? Mas eu não vou dar um spoiler tão grande assim.
Então, até aqui, vocês precisam lembrar como faz fatoração por fator comum, beleza? Vou dar uma passada rápida no segundo caso, que é o caso de agrupamento, tá? Isso não vai aparecer muito em equação de segundo grau, mas eu vou conversar com vocês porque eu acho interessante vocês relembrarem. Pode aparecer, em alguns momentos, coisas desse tipo. Tá bom? Então, esse cara aqui é um polinômio, e eu vou tentar fatorar esse polinômio. Então, de novo, vamos achar o que tem comum entre eles. Aqui tem nada. Não tem nada em comum entre 3A e menos 5B. Você fala, Marina, não dá. De fato, por fator comum, não tem o que fazer. Mas presta atenção. Olha um A aqui, olha um A aqui. Então, eu posso tentar juntar esses dois caras, fazer um fator comum com eles, e olha aqui, e olha aqui. Então, eu posso tentar juntar esses dois e fazer fator comum com eles? Posso. Isso é o que a gente chama de agrupamento, tá? Eu vou agrupar o que é igual, ou o que tem algo em comum. Então, vamos agrupar aqui, ó. O 3A, eu só vou colocar um do lado do outro para a gente enxergar qual é a escolha de agrupamento que a gente está fazendo. Agora sim, vamos fazer fator comum aqui, ó. Quem é o fator comum? É o A, concordam? Então, o A vai na frente. Quem sobrou? Sobrou 3 sozinho aqui e sobrou um 7x aqui. E agora, quem é o fator comum aqui? É B. É B. Quem sobrou sozinho? Menos 5. Quem sobrou sozinho? Menos 8y. Então, esse cara aqui é o nosso polinômio fatorado, usando o caso de agrupamento. Percebem que o agrupamento ele é uma mistura de daquela propriedade que a gente tem na multiplicação, de que a gente pode trocar a ordem dos fatores, que a gente não vai ter alteração do produto, com o caso de fator comum, beleza? Esse caso de agrupamento vai ser menos, vai aparecer menos durante as equações de segundo grau. Então, eu não vou dar muita atenção a ele. Quem quiser se aprofundar um pouco mais em agrupamento, qualquer coisa me procura, a gente pode conversar um pouquinho sobre ele, mas o que eu preciso que fique fixado para vocês é o caso de fator comum, beleza? Então, galera, era essa revisãozinha que eu precisava fazer com vocês. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Eu vou preparar para vocês o material de equação do segundo grau, resolução de equação do segundo grau incompleta. E aí, conforme forem surgindo as dúvidas, vocês vão me procurando, beleza? Então, até logo e bons estudos.